Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para mais um culto de adoração a Deus. E claro, como o nome já diz, culto de oração, para orarmos, para unidos buscarmos a Deus em oração. Ok? Antes de iniciar esse culto, eu quero fazer uma leitura de um salmo bem simples, bem conhecido, o Salmo 117, que diz o seguinte: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus. Nesse culto, em primeiro lugar, nós vamos adorar a Deus, vamos louvá-lo. E depois nós teremos o nosso tempo de oração, de clamor, de buscar em favor de todos os necessitados, ok? Então vamos orar abrindo esse culto e depois nós teremos a participação do irmão Alexandre na adoração. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas e pela oportunidade que temos de, por meio da fé e no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós buscarmos a Ti em oração. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ouve o nosso clamor, atende a nossa oração. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Quero passar a palavra agora ao irmão Alexandre para ele nos dirigir. Louvor e adoração ao nosso Deus. Irmãos, boa noite. Vamos começar louvando ao nosso Deus. Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e
ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu sei, estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos
gente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ok, irmãos, chegamos no momento do clamor, no momento da oração. Quero convidar você, não somente o pastor aqui, mas você onde estiver, dobra teus joelhos e busca o Senhor com muita fé no nome de Jesus. Que Ele responde, Ele socorre, Ele assiste. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos a oportunidade de poder, Senhor, pelo nome de Jesus, buscar a Tua face e nesse instante clamar em favor de nossos irmãos. Repreende a enfermidade, não somente a enfermidade do momento, mas toda ela que aflige, Senhor, o Teu povo. Repreende em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Vem nos assistir, vem nos socorrer. Cuida não somente do nosso físico, mas também, especialmente, do nosso emocional, que está tão abalado nos dias de hoje. Vem nos assistir, vem nos socorrer, vem nos ouvir, Pai. Nós precisamos muito de Ti. Abrevia esses dias, faz-nos voltar a congregar com os irmãos, adorando o Teu nome juntos, louvando o Teu nome, buscando Tua face e nos oferecendo a Ti com o que somos e com o que temos. Bendito Tu és, Pai. Em nome de Jesus, queremos ser o número 1 na solução dos problemas. Queremos ser bênção na vida das pessoas. Usa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jeová Jireh, o grande
Amém. Vamos ficar agora, irmãos, com a palavra de Deus, com o ensino da Bíblia, através do nosso irmão Alexandre. Ouçam o que diz o Senhor. Boa noite, meus irmãos. Nessa quarta-feira, a mensagem ficou sobre minha responsabilidade, então hoje, mais uma vez, vamos estar juntos aqui, estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus e o que ela tem reservado para cada um de nós. Antes de mais nada, vamos começar orando. Feche seus olhos. Vamos pedir a Deus as suas bênçãos e o seu direcionamento para esse momento. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez podermos nos debruçar sobre a Tua palavra. Te pedimos que fale aos nossos corações, fale o que já está no Teu coração para cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a esperar o Teu agir, esperar o Teu tempo, para que possamos, ó Pai, desfrutar da bênção na mais perfeita completude, que possamos esperar os Teus planos, que são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Há uns 2 domingos atrás, eu estive trazendo a mensagem no domingo para os irmãos, e a gente pôde estudar um pouco sobre a vida de José. E a gente conversou muito sobre a questão dos propósitos de Deus na vida de José, de como se manifestava a ação divina na vida de José. E a gente pôde perceber que o tempo de Deus na vida de José era um tempo diferente do tempo humano. As coisas iam acontecendo e ele não enxergava isso, tudinho, e o tempo ia passando. Mas uma coisa que José sempre teve era a perspectiva de que Deus tinha um plano na vida dele, um propósito na vida dele, e era só uma questão de tempo. Mesmo aqueles 2 anos na prisão não enfraqueceram os pensamentos e o entendimento de José de que o plano de Deus, o propósito, o caminho que Deus tinha traçado para ele era melhor. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje à noite, sobre essa questão do esperar o agir de Deus e seus propósitos. O tempo certo de Deus agir em nossas vidas. E nós, como seres humanos, temos um problema com o tempo, principalmente nos tempos do fast food, no tempo das coisas rápidas, nas coisas para ontem. Nós não conseguimos desenvolver essa habilidade da espera. Não conseguimos desenvolver essa capacidade de simplesmente não fazer nada e esperar. E muitas vezes o que Deus quer para nós é justamente isso, é um tempo de não fazer nada e deixar nas mãos dele, e ele sabe o que é melhor e ele vai fazer. Então a gente é tentado a agir com as nossas próprias forças, nossas próprias mãos, mesmo sem o consentimento, mesmo sem o entendimento de que Deus está permitindo aquela ação, Deus está guiando aquela ação. A gente simplesmente troca o caminho de Deus por atalhos. E sobre esses atalhos, essa questão das consequências, especificamente o que a gente vai conversar sobre hoje. Essa preferência que nós às vezes damos em tomar atalhos a seguir o fluxo natural que Deus tinha para cada um de nós. E isso é o resultado de um pensamento que não importa o caminho, só importa o final, o destino, o resultado final da coisa. E isso é um pensamento que vai totalmente de encontro ao que Deus tem para cada um de nós. Ele vai totalmente afastado do que Deus tem, porque a Bíblia fala em vários textos sobre o caminho de Deus ser perfeito, lá em Salmo 18:30, o caminho de Deus ser fortaleza para os íntegros, lá em Provérbios 10:29. Então, o caminho de Deus é infinitamente melhor do que o nosso, mas a gente acaba trilhando, querendo pegar atalhos. Por definição, um atalho é um caminho alternativo ao fluxo original, ao caminho original. O propósito do atalho, por definição, é poupar tempo e propor agilidade.
desde que cheguemos no mesmo caminho. Só que isso com Deus não funciona, porque Ele conhece todos os caminhos, Ele é o próprio caminho, então Ele sabe o que vai acontecer e o caminho dele para nós é o melhor. Então, toda vez que a gente tenta tomar um atalho, é um ato de rebeldia contra o próprio Deus. Existem momentos que Deus vai nos direcionar a agirmos, mas sempre conforme aos seus planos, à sua vontade. Mas todo atalho não funciona com Deus. Não funciona porque o caminho que Ele tem traçado é o melhor para cada um de nós. E para exemplificar essa história, a gente vai trazer um texto, uma história bem conhecida, um texto bíblico bem conhecido, que é a tomada de um atalho e suas consequências. A gente vai estudar um pouco mais hoje sobre a história de Abraão, Sara e Agar, a serva egípcia lá de Abraão. Então, essa história está em Gênesis 12, então você fica à vontade para acompanhar. Como a gente fez com José, a gente não vai ler todo o texto, porque a história de Abraão até o nascimento de Isaac, que é o cumprimento da promessa, ele vai do capítulo 12 ao capítulo 21, são 9 capítulos grandes, então a gente não tem tempo para isso. A gente vai, até da maneira mais tranquila possível, passar por esse texto para trazer a nós esse entendimento. Então, lá no capítulo 12 de Gênesis, a gente vê Deus falando com Abraão e dizendo, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de você bênção, vou fazer de você uma nação. E Abraão, nessa altura, já tinha 75 anos. Então, tanto ele quanto Sara já estavam em idade já avançada. Mas a promessa de Deus de ser com eles, abençoando e formando eles uma nação, foi o motivador dessa fé, o fogo inicial que deu essa fé, e ele larga tudo e vai-se embora sem nem saber direito para onde é que ele iria. Então ele larga tudo e sai de Harã, nesse capítulo 12, com essa fé e com essa palavra de Deus, de que Deus seria com ele, abençoando, transformando ele numa grande nação. Mas o tempo passa, o tempo vai passando, e embora a gente leia ao longo do texto, o capítulo 12, 13, 14, 15, até chegar no 15, a gente vê toda a história de Abraão, a sua peregrinação, tudo que aconteceu com ele, e o tempo vai passando. Abraão, ele realmente é abençoado por Deus, e ele tem bens, ele cresce muito, mas a promessa de ser nação parece que não chega para a vida dele, porque ele não continua sem filhos. Ele continua sem ter essa herança para quem deixar e como quem vai perpetuar essa família. O tempo passa e ele não enxerga isso. E a gente agora se encontra no capítulo 15 de Gênesis. Nós vamos ler, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Gênesis 15, nós leremos os 6 primeiros versículos, inicialmente os 3 primeiros e depois os 3 últimos. Então, Gênesis 15, de 1 a 3, ele diz o seguinte: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tem dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão reconhece as bênçãos de Deus e vê que ele tem agora uma herança, mas a promessa não chegou. Mas durante todo esse tempo, a promessa não tinha chegado. E daqui, nesse momento, já tinham se passado 10, 11 anos desde do primeiro contato com Deus, de toda a peregrinação dele. E 10, 11 anos depois, e a promessa de ser nação ainda não tinha indícios de ser cumprida. Por mais que ele fizesse, por mais que ele andasse, por mais que ele fizesse o que era reto perante o Senhor,
não saía do canto, ele não via as coisas andarem. Ele olha para Deus e tem essa conversa com Deus: Senhor, olha, o que é que tu vai me dar? Porque o que eu tenho vai ficar para o meu mordomo, porque eu não tenho herança, não tenho nada para ele. A espera, sem enxergarmos as ações de Deus, a espera sem a perspectiva de que Deus está agindo por trás, de que Deus continua no controle da situação, de que Deus continua agindo por cada um de nós, ela traz para a gente basicamente três coisas. Ela traz para a gente uma ansiedade, porque a gente fica ansioso porque a gente não vê indícios de que a promessa realmente está para se cumprir. A gente não vê indícios de que as coisas vão se concretizar. Parece que ela traz a ideia de que como é que será o nosso futuro? Você fica ansioso para isso porque os planos que você tinha na sua mente, você visualizava essa questão você criava planos. Possivelmente Abraão criou planos para isso, para sua herança, para os seus filhos, os seus herdeiros. E nesse momento ele olha para ti: Nossa, Senhor, eu não tenho isso. Os bens que eu tenho vão ficar para o meu mordomo, vão ficar para um nascido na minha casa aqui, que não tem nada a ver comigo e com Sara. Como é que a gente vai fazer? E como é que o Senhor vai fazer? A espera traz essa frustração também, de que você se esforça, você vai atrás, você corre, você não vê as coisas andando. Então a espera tem isso também, de trazer esse momento frustrado. E você vê Abraão meio frustrado mesmo, você sente pelo texto, além da ansiedade dele, de um futuro que ele não tinha para quem deixar as coisas dele, você vê a frustração mesmo dele, de não ver as coisas andarem, como possivelmente estava na mente dele, como deveriam estar. O herdeiro agora já 10 anos, 11 anos depois, pronto para assumir, ou então já encaminhando ele como herdeiro natural de Abraão e da prosperidade da família. E isso gera também um pouco de depressão, você fica um pouco deprimido da coisa, porque você não vê mais esperança. Você acaba perdendo a capacidade de sonhar e enxergar dias melhores, você acaba perdendo o seu ânimo. E isso é sintoma de depressão. Você foca numa situação desagradável, numa situação ruim que esteja acontecendo, e parece que nada mais vale a pena, parece que nada mais vai acontecer que vai mudar tudo aquilo ali. Então a gente consegue ver esses três pontos nessa conversa com Abraão, e é necessário que Deus converse com ele, que é a continuação desse texto, para tentar renovar esse ânimo e renovar essa esperança em Abraão. Então lá no capítulo 15 do 4, 5 e 6, vê Deus renovando essa promessa que Deus tinha feito com ele. Então, o versículo 4, ele vai dizer: E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, como você está pensando aí, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência, tão grande quanto a quantidade de estrelas no céu. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. A gente vê que nesse momento que Deus fala com ele, o ânimo volta para ele, e a Bíblia fala quando diz que ele creu nisso daí. Mas só que o problema com o tempo é que a gente passa muito por isso, é que a gente tem momentos de crença, mas o tempo continua a passar e você volta a cair na descrença, porque a nossa carne falha, ela acaba falando um pouco mais alto e você não volta àqueles sintomas que eu estava falando, da ansiedade, a frustração, a depressão, e não ver as coisas acontecendo e as coisas não estarem no modo como você esperava já que tivesse. E Abraão está nesse pé. Mesmo Deus tendo conversado com ele aqui no capítulo 15, a gente vai ver que no capítulo 16 o sentimento ainda é o mesmo. Você vai ver que no capítulo 16 ainda existe esse pensamento. E agora você vê as figuras da nossa história aparecendo.
Você vê no capítulo 16 agora, você pode pular, nós vamos só virar uma página possivelmente, a gente vai lá para o capítulo 16, versículo de 1 ao 4, que diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sara. Isso é uma prática comum, uma prática legal na vida dessa sociedade dessa época, mas era uma prática que ainda estava em desacordo com o que Deus tinha para cada um deles. Eles tinham uma promessa, mas a espera, o cansaço, a ansiedade, a frustração, a depressão, de não ver as coisas andando e não estarem como eles achavam que deveriam estar, levam eles a tentar tomar esse atalho, levam eles a pensar nesse atalho. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, esses 10 anos que ele estava lá nessa terra, um pouquinho mais de 10 anos, a Bíblia é clara que acabou sendo essa motivação para isso. A frustração, a ansiedade, a depressão de não ver as coisas andando, eles agora tomam a decisão de tomar um atalho. E atalho nada mais é do que declaração de pelo menos 3 coisas. Primeiro, você está declarando, ao decidir tomar um atalho à vontade de Deus, de que Deus não pode fazer aquilo que ele prometeu. Deus não pode fazer aquilo ali. Ou é grande, ou você acha que é grande demais para Deus fazer, e você não enxerga Deus fazendo aquilo ali. Então você acaba tendo a ideia: vou facilitar o trabalho de Deus. Vou tomar esse atalho aqui, porque se for por esse caminho aqui, ele é capaz de nem conseguir fazer. Você declara que Deus não pode fazer, ou você está declarando que Deus não sabe como fazer. Porque é como se você estivesse declarando: a minha maneira é melhor do que a sua. Essa sua maneira de fazer não está levando a gente a nada. Essa sua maneira de fazer essa promessa, de nos fazer trilhar esse caminho, não está nos levando a nada. É um modo demorado. E a gente quer agilidade, até pelo tempo que passou, e nós não temos tempo para perder. É o caso aqui de Abrão e Sarai. A idade já estava avançada, eles saíram com 75, eles estão agora com 85, 86 anos. Abraão, Sarai era um pouco mais nova, mas eles já estavam chegando aos 90. E eles olhavam para trás e não viam mais. Então o desespero de não ver as coisas acontecendo foi também um motivador para se tomar um atalho. Claramente eles estão declarando de que: Senhor, tu não sabe fazer as coisas, talvez a minha ajudinha acabe sendo melhor, porque vai ser mais rápido o cumprimento daquilo que tu queres fazer, porque tu não está sabendo fazer o que tu tens. E você está querendo dizer que Deus sozinho não pode fazer. Sem a minha ajuda, ele não vai conseguir fazer. Então, o atalho, basicamente, é você dizer que Deus não sabe, ou que Deus não pode, ou que ele só pode com você. Você está tirando, no fundo disso tudo, você está tirando Deus da sua posição e se colocando no lugar de Deus, achando que o seu modo de fazer, que o seu caminho, que os seus pensamentos são melhores e maiores do que o dele. Então, Abraão entra nessa onda de Sarai, e ele acaba sucumbindo a esse sentimento do tempo passando, e da frustração, da depressão, da ansiedade, desse medo de ficar sem herdeiro, de não ver, e tentando pegar outro caminho. Só que todas as decisões que tomamos têm uma consequência. Quando estamos completamente em conformidade com a vontade do Senhor, andando pelo caminho que Ele traçou para cada um de nós,
as consequências que nós iremos colher serão as melhores possíveis, porque o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é fortaleza, como a gente leu antes, o caminho de Deus é o melhor caminho para cada um de nós. Mas se tomamos outro caminho, também colheremos as nossas próprias consequências. Quantas vezes a gente não está colhendo as consequências de decisões e atalhos que tentamos tomar? As consequências de uma troca de emprego precipitada, por estarmos insatisfeitos com aquilo, mesmo tendo uma promessa de que Deus nos faria prosperar, nós optamos por agir sem esperar o agir de Deus. Casamentos desfeitos, filhos, famílias fora do casamento, por trocas de curso, né, por insatisfação, e agora estamos num curso frustrado. Prejuízos nos negócios, porque não esperamos o agir de Deus e fizemos negócios, até mesmo atalhos para ganhar dinheiro, atalhos para ser bem-sucedidos, atalhos para satisfazer nossas próprias necessidades. E as consequências vêm. E hoje, possivelmente, a gente pode estar pagando por consequências de decisões erradas. Cada um de nós sabe os erros e os atalhos que já tomou e o preço que paga até hoje por cada um desses atalhos. E você vai ver, precisa estudar muito a Bíblia para você ver que o texto que segue, Abraão agora tem um filho fora do casamento, mesmo sendo legal essa prática, mas era um filho fora da vontade de Deus para ele. Agar sente-se superior a Sara. Então, a mulher naquela época era meio que medida pela quantidade de filhos que ela dava àquela família, pelos filhos que ela gerava. Então, a dona da casa agora sem filhos e Agar sendo grávida, estando grávida de Abraão, ela começa a desprezar a dona da casa. Então, Sara se sente humilhada e vai falar com Abraão e vê, olha o que ela está fazendo comigo aqui. Seja o juiz aqui e faça alguma coisa. Aí Abraão, totalmente omisso à situação, diz, olha, está na tua mão, faz o que tu quiser. E você vê que Sara começa a oprimir Agar a ponto de Agar fugir com o menino. Vê que clima dentro de uma família, dentro de uma casa de um homem de Deus. Agar foge com o menino, mas Deus acaba intervindo, diz, ó, volta, te humilha lá. E o menino volta para dentro de casa, a prova daquela situação em desconformidade com o que Deus tinha para ele lá, volta para dentro de casa. E a gente sabe, pela leitura bíblica, que quando Isaac nascer lá no capítulo 21, o Ismael, que é esse menino aqui, ele já vai estar com 14 anos, então com 14 anos aguentando essa situação. E quando Agar volta para casa, qual é o clima que fica dentro daquela casa? Agar era serva, Agar continuaria lá, e o menino lá, e Abraão e Sara naquele mesmo... Que clima, que vida! E a gente sabe que isso vai perdurar por mais 14 anos. Então, quanto tempo vai ser necessário você sofrer para entender que o caminho que você tomou não é o caminho de Deus? Quanto tempo é necessário a gente sofrer para enxergar que atalhos não existem, que atalhos perante a vontade de Deus não tem serventia nenhuma? E agora? Começa a surgir agora em Abraão e surgiria em nós. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Eu vi recentemente numa mensagem e eu concordo plenamente. Nós temos visto mensagens por aí, onde os mensageiros eles trazem uma régua alta demais, e você escuta aquela mensagem e começa a se achar a pior das criaturas, porque você não consegue chegar naquela vida perfeita, não consegue chegar naquela fé perfeita, não consegue chegar naquele envolvimento perfeito com Deus, quando a maioria de nós é Abraão. Quando a grande massa de cada um de nós é Abraão. São pessoas que duvidam, que têm fé, mas que tem momentos de dúvida, tem momentos de ações erradas, momentos de tomar atalhos mesmo, movidos pelo desespero, movidos por... E Deus acaba... E a Bíblia é clara quando diz que lá em Salmos que Deus conhece isso, a nossa infinitude, que Ele conhece a nossa formação e compreende cada um desses erros. Ele não é conivente com os nossos erros, Ele não é conivente com os nossos pecados, mas Ele entende
Por isso que ele perdoa, entenda a nossa natureza finita, mínima. Então, esquece essa régua gigante. É lógico que nós temos uma meta a ser atingida, que é o perfeito cumprimento da mente de Cristo, da estatura de Cristo. Mas somos humanos e temos que às vezes, nós nos cobramos até mais do que o próprio Deus nos cobra. E criamos de nós uma frustração muito maior ainda, que isso é um ciclo vicioso, e nossa vida acaba empacada, porque nós não conseguimos nos perdoar, não conseguimos caminhar, não conseguimos enxergar as ações de Deus, porque estamos envolvidos nessa busca dessa santidade, muitas vezes inalcançável para cada um de nós. Santidade é um processo e ela só vai ser alcançada pelo auxílio divino em nossas vidas, e é completamente possível para cada um de nós. Mas cada um de nós tem o seu tempo, tem o seu ritmo e tem o seu ponto de ação de Deus. Eu gosto muito, já falei isso não sei quantas vezes na igreja, eu gosto da palavra multiforme, que é a maneira de Deus agir das mais diversas formas em cada um de nós. Então, o que acontece na vida do nosso irmão não necessariamente vai acontecer na nossa vida. As bênçãos que acontecem com ele não necessariamente vão ser as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Mas ele tem bênçãos, mas ele tem ações para cada um de nós. Então, voltando ao pensamento aqui do texto, então esse momento traz para Abraão, ele olha dentro da sua casa e vê mais uma vez o tempo passando e que foi que eu fiz, esse atalho que eu tomei, vê o clima que está dentro da minha casa, esse menino correndo aqui, H, Sara, por nação. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu sei da minha, e dos atalhos que eu tomei, e os atalhos que você tomou. Talvez você esteja assistindo essa mensagem hoje achando que não há mais promessas de Deus na sua vida, que as promessas de Deus cessaram pelos atalhos que você tomou. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que, assim como Abraão poderia estar achando isso, de Deus agiu na vida dele, Deus vai agir na nossa vida, vai agir na sua vida, mostrando que as promessas que Deus tem para você, elas não caíram, elas não estão por terra, elas não foram desprezadas pelas ações que você tomou, desde que você tenha reconhecido e percebido isso. Então, Deus volta a falar com Abraão no capítulo 17. E você vê agora um Abraão totalmente descrente dessa promessa, a ponto dele querer meio que, Deus, usa Ismael para concretizar isso. Deus vai falar com ele no capítulo 17, eu queria só frisar os versículos 17 e 18. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Nesse texto aqui é quando Deus muda o nome dos dois, de Abraão e Sara. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração, veja a atitude dele agora, a um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus, quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. Você vê agora que passam-se mais 14 anos, Abraão está com 100 anos, Deus fala com ele, renova a aliança, renova as promessas, ele ri dentro, e ele, no seu coração ele diz, como é que tu pode fazer isso? Ele ainda não entendeu do agir de Deus direito na vida dele, ele não entendeu ainda que Deus pode fazer qualquer coisa. E Abraão era o pai da fé. Mas você vê que o quão próximo dele nós estamos nesse sentido. Quantas vezes nós estamos nessas dúvidas, olhando para as consequências dos atalhos que tomamos, e rimos do nosso coração e dizemos, Senhor, como é que tu pode fazer qualquer coisa aqui? Abraão disse isso, como é que tu pode agir nisso? Pode eu com 100 anos, Sara com 90. Como é que tu pode ainda ficar batendo nessa tecla de que vai agir e vai fazer, aí eu tenho um herdeiro? Como é que tu podes fazer isso? Abraão não entendia isso. E ele chega meio que tentar usar o atalho dele para Deus mais uma vez. Quem dera Ismael tivesse na tua frente. Ó, Senhor, usa Ismael. Ele já está aqui, já está pronto. Eu já fiz, já errei, está aqui. Ele está aqui, está pronto, usa Ismael. Mas Deus continua agindo conforme o seu querer, conforme a sua vontade, que é muito maior que a nossa. A promessa que Deus tinha na vida de Abraão continuava de pé. Não importa 24, 25 anos tenham passado. Deus tinha prometido um filho. E Deus daria um filho para ele, não importa os atalhos que ele tivesse tomado. As consequências desse atalho ele passou, e o Israel passaria por todo o tempo.
havia uma profecia também para Ismael, dizendo que ele acabaria brigando com todos os seus irmãos. E durante muito tempo Israel e Ismael tiveram alguns problemas, muito mais indiferença, mas após a Segunda Guerra Mundial, quando terras são dadas a Israel, os árabes, que são os descendentes de Ismael, acabam agindo nessa situação. Então, o que eu queria trazer para os irmãos é que é normal isso às vezes acontecer, mas Deus não cai por terra as ações de Deus para a sua vida. Então, agora a gente vai entrar nas ações de Deus. Independente dos atalhos que você tomou, as promessas, como eu falei, não caem para a sua vida. E a gente vai entrar aqui como Deus agora vai agir e colocar tudo de volta ao eixo. Deus tem poder de mudar a tua vida, de trazer a promessa de volta para a tua vida e de colocar a tua vida no eixo, no caminho que deveria ter sido trilhado. As consequências dos atalhos, a gente vai ter que conviver com isso. Mas isso não é empecilho para as ações de Deus na nossa vida. Então, a gente vai entrar agora no capítulo 18, quando dois homens aparecem lá, 3 homens, Deus e mais 2 anjos aparecem a Abraão em relação a Sodoma e Gomorra, mas antes disso ele tem uma conversa com Abraão. Então, Gênesis 18, do 9 ao 15, ele diz assim: E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí na tenda. E disse, certamente tornarei para ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri por quanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te ristes. Acaso há impossível para Deus na sua vida? Não importa a situação, não importa a circunstância, Deus pode agir, pode transformar a tua vida e renovar as promessas que Ele tem para você, não importa os atalhos que você tomou. Precisamos crer nisso e não colocar limitadores às ações de Deus. Deus é o Deus do impossível, como cantamos um pouco antes. Ele pode fazer o impossível acontecer na minha vida e na sua vida. Por que não crer nisso? Por que não deixar Deus agir da forma que Ele quer agir em nossas vidas? Eu sei que às vezes o tempo, a demora, as consequências dos nossos atos acabam esfriando e roubando de nós essa alegria de viver as promessas de Deus, de viver a graça de Deus em nossas vidas. Mas Deus é capaz de mudar qualquer quadro, qualquer circunstância, qualquer coisa que estejamos passando, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, para o cumprimento dos propósitos e promessas dele na minha e na sua vida. Então, Deus renova aqui as promessas dele, mesmo Sara rindo, mesmo Abraão rindo um capítulo antes, mas Deus já... Os propósitos de Deus para a vida deles eram fortes e poderosos. Então, eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 21 de Gênesis. Nós leremos os 5 primeiros versículos, que é quando Deus cumpre finalmente a sua promessa. 14 anos depois, Ismael já está com 14 anos e Deus cumpre aquilo. 24, 25 anos depois que Abraão saiu lá de Harã. Quanto tempo a gente está esperando? Coloca mais 5 anos, coloca mais 10 anos, coloca mais 1 ano, coloca mais um dia. Não desiste. Deixa Deus agir. Entrega a Deus a tua vida. E o Senhor visitou a Sara
como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 25 anos depois de ele ter saído lá de Harã, Deus cumpre a sua promessa. Há quanto tempo estamos esperando? Há quanto tempo você está esperando? Eu lembro muito bem de uma chargezinha, de um desenhozinho que era um homem cavando um tesouro, e ele cavava infinitamente e o tesouro não chegava, e quando faltava uma pá para ele conseguir, ele desiste. Não desista, você não sabe quanto tempo está faltando para Deus agir na sua vida, mas você sabe que Ele vai agir, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nenhuma das suas palavras vai cair por terra, nenhuma das suas promessas na sua vida vai ser descartada, mas continue insistindo, não tome atalhos, não espera no Senhor. Se Deus está dizendo para você não fazer nada, não faz nada. Eu sei que isso vai muito de encontro à nossa natureza de querer agir, de como somos cobrados, de como somos impulsionados a fazer alguma coisa. Mas tem momentos que Deus apenas diz: espera, que eu vou agir na tua vida. Na de Abraão, precisou ele passar por toda essa situação. 14 anos nesse clima dentro de casa, com esse menino lá. Mas para Deus agir e continuar confirmando as promessas dele na vida de Abraão. E a gente sabe que Abraão vai ser conhecido como o pai da fé. Salmo 40, versículo 1 a 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Bíblia não diz: esperei um dia, esperei meio dia, esperei um ano. Não. Espera com paciência, sabendo que Ele vai agir, mas que o tempo também de agir é dele. Quando ele volta a falar aqui com Abraão, né, que ele viu no capítulo 18, ele diz: no tempo determinado, no tempo que eu fixar, eu vou agir. A certeza é que ele iria agir, mas o tempo pertence a ele. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. A gente vê aqui um coração grato, um coração alegre, um coração um gozo de estar vivendo as promessas de Deus, o agir de Deus, tirando ele de um fundo do poço e colocando ele numa rocha firme. Mas quanto tempo ele teve que esperar? Com paciência. Quanto tempo ele teve que aguardar o agir de Deus com paciência? Não toma atalhos. Atalhos terão consequências que serão vividas. E se por um acaso você está vivendo as consequências desse atalho, creia que Deus pode continuar agindo e confirmando todas as promessas que Ele tem para você. E que o Senhor nos abençoe nessa noite. E que continuemos orando e buscando a Deus todos os dias, pedindo a Deus que Ele nos dê paciência para esperarmos o seu tempo e que Ele aumente a nossa fé, para que possamos continuar crendo e que as promessas de Deus para cada um de nós continuam de pé e Ele virá agir no seu tempo, que é infinitamente melhor e maior do que os planos que temos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra aqui em nossos corações. Que Tu possas, Senhor, estar agindo em cada um de nós. Que Tu possas estar acalmando o nosso coração, tirando de nós toda a ansiedade, toda a frustração, toda a depressão. Que possamos, ó Pai, confiar cegamente no Teu agir. Confiar, ó Pai, cegamente que tu tens o melhor para cada um de nós. Mesmo que os nossos olhos humanos não estejam vendo, abre nossos olhos da fé, para que possamos perceber, ó Pai, o Teu agir e
teus planos para nossas vidas. Senhor, muda cada situação, muda cada quadro, renova em nós, Senhor, as esperanças de verem cumpridas os teus propósitos e as tuas promessas dadas a cada um de nós. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa todos os atalhos que já tomamos e nos orienta, nos guia, nos fortalece, para que possamos trilhar os teus caminhos sem atalho algum. Senhor, fica conosco nessa noite, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.